Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nesse exato momento nossa terceira aula expositiva de orientação de estágio e hoje a gente tem um assunto importante. A Patrícia acabou de chegar, eu estou com a Amanda aqui também e hoje a gente vai falar sobre o relatório de estágio, tá bom? Então, lembrando que a nossa primeira aula foi sobre as orientações gerais para iniciar estágio. Nossa segunda aula foi sobre o contrato de estágio e essa terceira aula e última aula expositiva é sobre o relatório de estágio. Aí, a partir da semana que vem, gente, eu entro, né, todas as quintas-feiras, do meio-dia a 1h, mas daí é plantão de dúvida, tá bom? Não vou explicar tudo de novo e ficar repetindo essas aulas, tá bom? Aí, quem tiver dúvida, quem precisar falar comigo, entra. E aí, funciona assim no mês de setembro, outubro e novembro, tá bom? E para os alunos que que não tiverem assistido as primeiras aulas, elas foram gravadas e elas foram enviadas para os monitores que enviaram para o WhatsApp da turma, tá bom? Então, vamos lá. Gente, então, o relatório de estágio, ele é o terceiro documento necessário para finalizar, né, para esse conjunto de documentos necessários para depois você entregar o estágio. Então, quando você finalizar o estágio, você vai ter que entregar via protocolos da Ítalo, tá? Esses 3 documentos: a carta de autorização de estágio, o contrato de estágio e o relatório de estágio, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre esse relatório de estágio. Então, tá aparecendo aí na tela para vocês. É um documento do Word, tá? Editável. E ele é editável somente nessas barrinhas cinzas que tem aqui, tá? Então, ele é um documento simples, com papel timbrado da Ítalo, e já vem todinho pronto, tá, gente? Então, não tem que fazer capa, nem contracapa, nem nada, porque assim, já vem um esqueleto montado, o modelo certinho do relatório de estágio e você só preenche, tá? Então, nós vamos fazer uma espécie de uma simulação aqui de alguns itens para vocês observarem. Quem tiver dúvida, anota a dúvida para depois fazer a pergunta quando eu encerrar, tá? Então, aqui é a capa. Então, tem lá Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Você vai correndo a barra aluno ou aluna, tá? Então, você coloca o seu nome. Então, vou colocar o meu aqui, tá? Cláudia Regina Almeida. É que já tem coisa errada ali. Então, eu vou ali naquela parte cinza e preencho o que está pedindo, tá? Então, no caso aqui, eu coloquei o meu nome, faz de conta que eu sou aluna. E o meu ID. Então, eu vou colocar o ID aqui. Então, faz de conta que é o meu ID, tá? Preenchi essas duas partes em cinza, já vai para a parte de baixo, não precisa colocar mais nada, tá? Relatório de estágio, curso. Então, teatro. Nível de ensino. Se você fez em um nível de ensino, você vai colocar ensino fundamental 1, por exemplo, para quem tá no módulo 4, cursando o módulo 4. Expliquei essa questão de módulo semana passada, tá, gente? Se você está fazendo ensino fundamental 2, então você vai colocar aqui ensino fundamental 2. Se você está fazendo ensino médio, você vai colocar ensino médio. Se você está fazendo 2 níveis de ensino na mesma escola, então você vai, né, na mesma instituição, aí pode entregar a documentação em conjunto, então você vai colocar aqui nível de ensino fundamental 1 e ensino médio, por exemplo, tá? Mas geralmente as pessoas fazem numa escola só, tá? Um nível de ensino de cada vez. Local, gente, prestem atenção. São Paulo, que é o local que vocês estão cursando o curso de teatro. E o ano 2022. Capa prontinha, ó, simplesinha, maravilhosa. Contracapa, tem que colocar de novo aqui o nome do aluno, de novo o ID, de novo o curso, de novo o nível de ensino. Aí aqui você tem que preencher só 2 lacunas, ó.
trabalho apresentado, a disciplina, estágio supervisionado, curso, de novo, teatro, nível de ensino. Ensino fundamental 1. Ou pode colocar nível de ensino fundamental 1, tá? Como requisito parcial para obtenção do diploma. Lá embaixo, de novo, São Paulo. E, de novo, o ano, 2022, tá? Então, contracapa preenchida bonitinha. Aí, gente, chega a parte do preenchimento maior. Então, tem aqui, identificação do aluno. Você vai colocar seu nome. Vai colocar seu ID. Vai colocar o seu semestre. Como a gente colocou Fundamental 1 lá em cima, eu vou colocar aqui 4º semestre. Nascimento. Então, a sua data de nascimento, 8/12/76, que é o meu. RG, 30. Não vou colocar meu RG, o meu RG verdadeiro, não. Então, aqui, RG. Entrou gente aqui, deixa eu autorizar. Aparece para vocês, gente, uma caixinha de quando alguém quer entrar para autorizar. Se vocês puderem autorizar, vocês podem autorizar, tá? Se aparecer caixinha para todo mundo. Vamos lá, voltando. Então, aqui, deixa eu até deixar um pouco maior, né? O endereço de vocês, então, rua, sei lá, Doutor Silva, Melo, 87. O CEP, tá? O bairro. O celular e o seu e-mail, tá? Então, aqui são todas as informações sobre você, aluno, tá joia? Desceu, identificação do estágio. Então, aqui é muito fácil, porque é só colocar xizinho, gente. Você é do curso de artes visuais, de educação física, de filosofia, de letras ou de teatro? Ah, eu sou de teatro. Põe xizinho. Qual que é o nível de ensino que eu estou fazendo? Educação infantil? Não. Ensino fundamental 1. Se no caso você fizer os 2 níveis de ensino, 2. Se você só fizer um, xizinho só em 1, tá? Identificação do supervisor, tá? Quem que é o supervisor de estágio? É o professor lá do... Desculpa, calma aí um pouquinho, que eu tenho que ver aqui se é o meu ou se é o... Aqui. O supervisor de estágio aqui, gente, sou eu, tá? É aqui na Ítalo. Não, desculpa, não é. É o professor de artes lá da escola. Então, você vai pegar o principal professor de artes lá da sua escola, que você estagiou, tá bom? E você vai colocar o nome dele, o ano de conclusão do curso dele, o local do curso dele, a titulação, que vai ser licenciado, né? Licenciado em artes. Teve gente que perguntou também, né? Semana passada se podia ser em artes cênicas. Pode, artes visuais ou artes cênicas, tá? O curso que ele. Desculpa. A titulação é licenciado, tá? E o curso que ele fez, então, artes visuais ou arte cênica, tá? E o registro profissional não precisa. Por que que não precisa? Desculpa. Porque é curso de teatro. Aqui só vai precisar se for educação física, que tenha algum conselho regional, tal, algum conselho nacional da profissão dessa pessoa. Então, vamos lá. Então, a página de identificação do aluno, identificação do estágio, identificação do supervisor, já está aqui preenchido, tá bom? Aí, gente, chega a parte mais, sim, complexa do relatório de estágio, tá? Você tem que escrever o relatório. O que é escrever o relatório, professora? Relatar como que foi o seu estágio, tá bom? Então, você vai apresentar, resumidamente, os objetivos, resultados e a importância do seu estágio, tá? Então, qual que é o objetivo do seu estágio? Você vai lá no contrato
que tinha lá qual que era seu plano de estágio. Então, o objetivo do presente estágio era de observar, vocês lembram da aula passada, né? Observar, participar de aulas de artes com professor já formado, observar os conteúdos, os procedimentos didáticos que o professor ministra para os alunos, os métodos de avaliação, a presença dos alunos, o comportamento deles na sala, o processo de ensino e aprendizagem, e etc. Então, isso como que fala? Do objetivo do estágio, você pega lá do plano de estágio, tá? O que você tem que colocar mais aqui no plano de estágio? Os resultados e a importância do estágio, tá? Então, os resultados é o quê? Aqui, tá, gente? Então, o objetivo, aqui, ponto. Daí, outro parágrafo, o resultado, o estágio foi muito satisfatório para que eu pudesse observar a realidade educacional da área de artes e, como que fala? E relacionar com a teoria estudada dentro da universidade, etc, etc. E qual que foi a importância do estágio para você? O estágio foi importante porque estarei mais preparado para assumir uma sala de aula e saber previamente, né, alguns comportamentos, algumas atitudes pedagógicas e etc, etc, etc. Tá? Então, você pula outro parágrafo, fala da importância do estágio para você. Então, isso na introdução, gente, você vai fazer mais ou menos uma página, tá, de introdução. Pode escrever bastante sobre os objetivos do estágio, os resultados que seu estágio trouxe para você e a importância desse estágio para você, tá? Aqui, inclusive, eu não sei se dá para editar, mas não precisa, não dá para editar, não, tem que ser negrito mesmo. Análise detalhada do estágio, gente, mínimo de 15 linhas, tá? Então, você vai descrever tarefas, comunicação e estratégias e eficiência do seu estágio. Então, aqui, gente, é onde você vai colocar o que você fez todos os dias lá no estágio. Por isso que no fichão, né, na ficha de frequência, você coloca super, hiper, mega resumido, porque você vai detalhar aqui, tá? Então, quais as tarefas que você fez no estágio? As tarefas realizadas foram as de observar o professor na forma que ele ministrava os conteúdos, bem como todos os tipos de atividades, procedimentos, como fala, realizados para que os alunos aprendessem. O professor não vamos escrever, tá? Vou só falar. Utilizou de aulas práticas em sala de aula, com diversos materiais, como tinta, como estilogravura, teatro, tal. Também trabalhou os seguintes conteúdos, né? Em tantas aulas ele trabalhou teatro, em tantas aulas ele trabalhou artes visuais, em tantas aulas ele trabalhou pintura, com tantas aulas ele trabalhou dança, né? Então, detalhar como que foi. Nas aulas de dança ele ia para uma outra sala, foi também ao ar livre para fazer pintura com os alunos e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Então, você vai descrever as tarefas que você observou lá, ou participou, tá? Ou regeu para os alunos. Pula uma linha aqui.
para fazer uma linha para cada coisa que pede, tá? Um parágrafo não, né? Separa. Como que foi a comunicação? Então, você vai escrever. A comunicação com o professor foi muito interessante, o professor me deu muitas dicas, falou sobre planejamento, falava comigo com paciência, ensinava, tal. A comunicação com os alunos, né, foi super facilitada, porque o professor tinha um clima bem tranquilo na sala de aula, eu pude fazer uma escutativa com os alunos tiveram liberdade para falar comigo, tal. Pula uma linha, estratégia. A minha estratégia feita no estádio foi a de observar, anotar, né, ajudar o professor como possível, me oferecer para ajudar, etc. E qual que é a eficiência, né, desse estágio? O trabalho foi super eficiente, porque tudo correu bem, os conteúdos foram trabalhados, né, perfeitamente pelo professor, eu pude plenamente aprender com esse estágio. E, gente, pode acontecer o contrário, tá? De tudo isso que eu tô falando. Olha, a comunicação com o professor foi muito difícil, o professor tinha uma certa resistência em falar comigo, não queria expor o planejamento dele, né? Então, foi um estágio muito dificultoso, que para mim, assim, serviu para eu não fazer, né? Não ter essa atitude com um possível estagiário, com os meus alunos. Então, pode ser que o seu estágio seja negativo, que, né, seja ruim para você, que não foi aquilo que você esperava, que a escola dificultou, que o professor não era bom. Olha, o professor não era um professor, tipo, né, com muita qualidade, deixava os alunos só fazendo as coisas sozinhos, só dava desenho livre, ou então o professor solicitou que todos os dias o estágio administrasse aula e ficava sentado ou se ausentava da sala. Então, pode acontecer essas coisas, tá, gente? É mais difícil, mas pode acontecer. Então, você tem 4 coisas para falar aqui na sua análise, tá? A descrição das tarefas, a comunicação com o professor e com o aluno, as estratégias que você utilizou, que o professor utilizou, e a eficiência desse estágio, tá? Então, por último, aqui, as considerações finais. O que você vai escrever nas considerações finais? Você vai apresentar a finalização das questões abordadas na introdução. Então, gente, lembra que aqui você vai pegar o objetivo do estágio, que você vai tirar lá do plano de estágio do contrato, que é observar, participar de aulas com o intuito, né, de fazer uma conexão entre a relação da universidade com a escola. Então, você vai pegar e vai falar se esses objetivos que você traçou foram atingidos. Então, você lê lá os objetivos, você lê o plano de estágio e fala, olha, ao finalizar o estágio, eu pude realmente observar uma prática educacional concreta na escola, com alunos, né, com professores, e toda a atmosfera que envolve uma escola também foi feita observação da sala dos professores, de como que o professor, né, a relação professor e aluno e tal. Então, tudo que está como objetivo lá no plano de estágio que você vai fazer, você vai voltar aqui e vai apresentar essa finalização das questões abordadas, tá? Do que você colocou lá que você ia fazer e aqui se você conseguiu fazer e como que foi, tá joia? Então, essa parte aqui, gente, do relatório de estágio é a parte mais complicada, é a parte mais chatinha, é a parte mais complexa. Mas o que vocês podem fazer? Por que eu estou dando a aula, gente, de relatório de estágio agora no começo? Justamente porque você pode, durante o estágio, ir preenchendo essas coisas. Já que você sabe ali que você vai ter que descrever as tarefas, né? Que você vai ter que descrever as estratégias, você vai colocar lá na ficha de estágio que teve na aula teatro, mas você pode anotar, foi teatro de sombra, foi teatro de bonecos, foi teatro normal, tá? O contrato é a mesma coisa que o termo de compromisso. Alguém perguntou aqui, seria o mesmo termo de compromisso? Isso, lá onde está escrito plano de estágio, dentro do termo de compromisso, dentro do contrato, que é os objetivos do seu estágio, tá? Se caso eu for fazer Fundi 1 e Fundi 2, eu coloco essa informação na capa, né? Sim, você coloca na capa como aqui eu expliquei no começo, você não estava, né, Manuela? Mas vamos lá, continuando aqui, gente. Então, se você já sabe o que você tem que escrever no relatório, gente,
Você, quando estiver lá no estágio, no seu caderninho, na sua pasta, no seu bloco de anotações, você já anota coisas para você usar depois no relatório. Senão você vai chegar no relatório, vai fazer, vai, não lembro direito, ai, qual tipo de teatro que teve mesmo? Ai, o professor deu dança, não lembro, ai, que dia que foi, tá? Então, se você tem as informações do que você tem que escrever, você tem depois mais facilidade para preencher o relatório de estágio. E outra coisa, gente, por que eu estou dando essa aula agora? Porque você pode ir preenchendo o relatório já durante o estágio. Quando chegar no final, o que acontece? Finaliza, coloca as assinaturas e já está pronto. E não depois que você terminou o estágio, né, ter ainda aquele trabalho de fazer o relatório inteiro, né? Já está cansado, já tem que fazer, às vezes, outras atividades. Tem prova, tem TCC, quem está no sexto, tá bom? Então, para isso que eu estou fazendo. Ó, Emanuele, no caso de você estar fazendo 2 estágios no mesmo semestre, se for na mesma escola, você pode usar uma documentação. Um contrato, aliás, você tem que usar uma documentação, um contrato de estágio, que é o termo, né, de compromisso, uma carta de apresentação e um relatório. Se você quiser fazer o relatório separado, pode fazer, tá? Não tem problema. Os outros documentos têm que ser um só, se você estiver fazendo na mesma escola. Se você estiver fazendo na mesma escola, carta de apresentação é a mesma, uma única, contrato mesmo, único, relatório mesmo. Se você quiser fazer 2 relatórios, um para cada nível de ensino, pode fazer, tá? Tá autorizado. Agora, gente, se você for fazer estágio agora em 2 níveis de ensino, em escolas diferentes, aí o relatório tem que ser um para cada um, tá? Todos os documentos separados e o relatório separado, tá bom? Se as escolas forem diferentes. Se a escola for a mesma, você pode optar por fazer um relatório ou 2 relatórios, tá? Então, voltando aqui, gente. Terminou aqui o relatório de estágio, tem essa ficha de frequência, tá? Ou folha de frequência, desculpa, que a gente chama de fichão. O estágio é válido após a assinatura das partes, estagiário, concedente, que é a escola, e centro universitário Ítalo. O preenchimento correto desta folha depende das informações mencionadas no termo, tá, gente? Então, tudo que você preencher aqui nessas folhas tem que ser de acordo com o que tem lá no termo de compromisso de estágio, que é o contrato, tá? Mas essa folha é simples, tá, gente? Então, você vai colocar o seu nome, vamos lá, Gustavo, que acabou de entrar, Miranda, você vai colocar o seu ID, você vai colocar o seu semestre, tá? Vai colocar o curso através de xizinho, que é o curso de teatro, o nível de ensino, tá? A entidade concedente, que é o nome da escola, colégio objetivo, ou seja, o colégio que você está estagiando. A data do início de estágio e a data de término é a mesma que você pôs no contrato. Então, vamos supor que eu vou começar o meu estágio na segunda-feira agora. Segunda-feira é dia 29, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, dia 29 do 8 de 2022. Opa! E a data de término do estágio. Vamos supor que você vai fazer tantos dias tantas horas por dia, tantas horas por semana, você fez lá o seu cronograma, que eu já ensinei na aula passada, tá? E você vai terminar esse estágio dia 25 de novembro. Exemplo, tá, gente? 25 de novembro do 11 de 2022. Gente, quando que eu tenho que entregar esse estágio, professora? Tá lá no calendário acadêmico, tá bom? No calendário acadêmico. Depois eu mando para vocês lá via monitor, porque eu não tenho aqui agora, mas no calendário acadêmico tem o prazo máximo para entrega de estágio. E como que você vai preencher esse fichão, tá? Então, todos os dias que eu for estagiar, eu tenho que preencher isso, tá? Você pode fazer o quê, gente? Você pode imprimir essa folha aqui, levar na sua pasta, no seu caderno, todo dia para o estágio, e você pode imprimir e ir escrevendo de lápis, de caneta. Depois, você tem que chegar em casa ou na faculdade e tem que digitar no computador, tá? Ou você anota num caderninho lá no seu estágio, aí você chega todo dia e vai preenchendo no computador. Ou você anota todos os dias, né, na folha, e depois no final você preenche tudo. Aí fica a cargo de vocês a forma
como vocês vão se organizar, tá? Vou fazer um exemplo aqui de como que se preenche essa parte. Então, vamos supor que eu vou começar o estágio dia 29. Então, dia 29/8/2022, que é segunda-feira. Qual que é a série que eu vou fazer estágio hoje? É primeiro ano do ensino fundamental, tá? Aqui eu não preciso colocar se é ensino fundamental, se é ensino médio, porque eu coloquei na ficha aqui, no meu relatório, que eu estou fazendo estágio no ensino fundamental 1. Se você estiver fazendo estágio no ensino fundamental 1 e no ensino médio junto, aí você tem que colocar primeiro ano ensino fundamental, tá? Ou primeiro ano do ensino médio, porque tem primeiro ano no ensino médio, tem primeiro ano no ensino fundamental, tá? Mas como a gente está fazendo uma simulação aqui de que eu estou fazendo o estágio no Fundamental 1, eu vou dando essas opções aqui para vocês de mudança, mas eu vou preencher de acordo com o Fundamental 1, tá? Então, primeiro ano, acabou. Qual atividade foi desenvolvida? Então, se você fez observação, participação ou regência. Se você só olhou a aula, se você ajudou o professor ou se você deu a aula sozinho. Então, você vai colocar o quê? Que você fez observação, tá? E aqui você vai colocar um tracinho e você vai colocar o conteúdo que foi dado naquele dia. Ah, foi teatro. Então, aqui, gente, é o conteúdo, tá? Então, é o conteúdo principal, tá? Então, o professor não precisa colocar que se foi teatro de bonecos, se foi teatro de sombra, se foi teatro do absurdo, que tipo de teatro que foi? Foi teatro. Porque lá no relatório que você vai colocar, tá? O professor trabalhou no dia 29/8 um teatro de bonecos, no qual os alunos tinham construído os bonecos, né, em aula anterior, e foi feito como tema de circo e tal, e tal, e tal. Então, você vai fazer detalhamento lá na parte de cima do relatório, tá? Aqui nessa parte aqui, ó, detalhamento, tá? Aqui, ó, descrever as tarefas de análise detalhada do estágio. Aqui você vai colocar só o que se você fez, observação, participação, regência e o conteúdo. Professora, mas nesse dia aqui ele deu dança. Dança. E eu quero colocar dança porque é simples, tá? Então, eu vou colocar dança moderna. Sei lá, vamos colocar folclórica aqui, que é mais, né? Folclórica. Tá? Ah, mas eu quero colocar, professor, que foi bumba meu boi. Tá bom, né, gente? Muita coisa já. Então, assim, para distinguir, porque o professor vai dar várias aulas de dança, de vários temas, então eu vou colocar aqui para distinguir. Ok, não tem problema, tá, gente? Só não precisa ficar aqui descrevendo como é que foi a aula. Só se foi observação, participação ou regência e qual foi o conteúdo, tá bom? Vamos supor que é da, né, parte de artes visuais. Você colocou xilogravura. Tá bom, tá ótimo, tá? E qual que é a carga horária diária? Quantas horas você fez de estágio nesse dia? Eu fiz 2 horas, tá? 2 horas. Eu fiz 6 horas. Ótimo, maravilhoso, mas é difícil, né? Então, 2 horas. Professora, é que eu fiz a série no primeiro A e no primeiro B, e aí eu acabei dando 2 aulas, foi a mesma coisa. Ótimo, tá? Então, só isso. Vamos supor aqui, fazer uma simulação diferente. Que nesse dia eu estagiei no primeiro ano, ponto e vírgula. No segundo ano. Eita, tão boa a digitação, né? Ano e no quarto ano, tá? Então, você tem que colocar aqui que você estagiou no primeiro, tá? Anos. No primeiro, no segundo e no quarto ano. Professora, o professor deu xilogravura em todos. E aí ele só aumentou ali o nível de complexidade, o tema, mas ele deu xilogravura em todos. Ok, observação, xilogravura. Se eu fiz observação no primeiro, participação no segundo, você coloca observação e participação. Tá? Porque você fez só observação no primeiro e só participação no segundo, tá? E observação no quarto. Se você fez participação em todos, você coloca só participação, tá? Aqui. Vamos ver outra situação agora, tá? Professora, no primeiro ano ele deu xilogravura, mas no segundo ano, então você coloca aqui, no primeiro ano,
Aí, no segundo ano, ele deu, nesse dia, teatro, porque estava no cronograma dele. Tá? Teatro. Segundo ano. E ele deu, no quarto ano, ele deu outra coisa ainda, ele deu pintura. Quarto ano. Tá? Então, você tem que colocar aqui o conteúdo e cada ano que fez, tá? E vamos supor que aqui você fez primeiro ano, segundo ano, quarto ano, aí você fez tipo, 3 horas, tá? Ou 4 horas, ou 5 horas, ou 6 horas. Porque eu falei para vocês, né? O estágio é da hora que você põe o pé na porta da escola até a hora que você põe o pé na rua. Então, ali você pode ter visto uma aula do segundo, duas aulas do quarto, uma aula do primeiro, né? 1 hora de cada um, 2 horas de cada um, tá? Aí não importa, é o total, tá? Da carga horária do dia, diária, tá bom? Ah, professora, mas ficou muita bagunça, eu não gostei. Não tem problema, você pode fazer o quê? Você pode repetir aqui, de vez de colocar tudo junto. Então, você pode colocar 29/8, aí você tem toque de simetria, né? E aí aqui você fez o quê? Então, você põe só o primeiro ano lá, daí você vai colocar o segundo ano aqui, e você vai colocar de novo 29/8/2022, e você pega e coloca quarto ano. Eu acho que não precisa, eu acho que dá mais trabalho, mas tudo bem. Então, você vai colocar aqui participação, xilogravura, tá? Foi no primeiro ano. Aí, no segundo ano, você vai colocar observação, o que você fez, né? Observação. Meu Deus do céu, vocês devem estar me xingando aí. Teatro. E no outro você vai colocar o que você fez. Dança. Só que aí você vai ter que dividir. Se você ficou 3 horas na escola, você vai colocar 1 hora para cada um. Tá? 1 hora. Professora, mas eu fiquei esse tempo, 1 hora em cada turma, mas eu acabei ficando 4 horas no estágio. O que eu faço? Você vai colocar 1 hora a mais em algum deles aqui, tá? Então, você vai colocar, por exemplo, aqui 2 horas. Aí você sabe que a sua carga horária que você ficou na escola, por exemplo, do meio-dia, 1, 2, 3, até as 4, foi 2 mais uma, você ficou 4 horas nesse dia, tá? Então, a critério de vocês. Aqui fica mais bonitinho, mas é mais complicado de dividir as horas, a não ser que seja certinho 1 hora para cada um, tá? E do outro jeito fica um pouco maior aqui, né? Fica com mais linhas, essa parte aqui da atividade, mas também fica mais fácil de calcular a hora. Então, vocês que vão decidir como que vocês querem fazer, tá? Desde que tenha cada coluna aqui preenchido certinho. Vocês vão perceber, gente, que tem uma folha dessa e no final tem aqui carga horária desta página. Então, quando você terminar essa página, você vai somar a carga horária e vai colocar, por exemplo, 30 horas. Mas eu não terminei, tá? Então, você vai pegar e vai usar o quê? Outra folha, que já tem aqui embaixo. Tem que preencher de novo aluno, curso, nível de ensino, entidade concedente e tal. E vai preencher. Terminou uma segunda folha, faz o quê? Carga horária total e passa para outra folha, tá? Tem 6 folhas, se não me engano, aqui. Aí vamos lá, deu 30, 50, vamos colocar que aqui deu mais 20, tá? Aí, se não precisar usar as outras folhas, ó, deixa em branco, tá? Não tem problema. Ou então, acho que na hora de imprimir já nem sai essas daqui que não foram preenchidas, tá? Gente, aqui nas folhas na folha de frequência, no fichão, tem que ter a sua assinatura, tá? Tem que ter a assinatura do supervisor, tá? Que é o professor que dá estágio para você, tá? Se for 2 ou 3, você tem que assinar tudo aqui. O concedente, que a assinatura tá idêntica aqui do cartório, então, assim, do diretor da escola, de quem assina o seu estágio, e o carimbo com o CNPJ da escola, tá? Então, você, o professor de artes, o responsável pela escola e o carimbo, em todas as folhas, os fichões, tá?
E a assinatura tem que ser idêntica ao termo. Que termo, professora? O termo de compromisso, que é o contrato. E tem que ser também a mesma assinatura que a pessoa fez no cartório. Depois eu vou falar por quê, tá? Então, terminou essa parte do fichão, gente, que você pode preencher no final ou você pode ir preenchendo durante o seu estágio, tá? Tem mais duas coisinhas. Avaliação do supervisor de estágio. Então, lembra que você preencheu o supervisor de estágio lá em cima, que é o professor de artes? Então, você pega o professor de artes que você faz mais horas, tá? Você vai levar uma ficha dessa aqui para ele, impressa, no final do estágio, e ele vai te avaliar, tá? Avaliar o estagiário. Então, qual quesito? Higiene pessoal, vestimenta adequada e postura. Ele vai colocar um xizinho aqui no bom, regular ou fraco. Responsabilidade e técnica para com o supervisor e para com o grupo, né, os alunos, bom, regular ou fraco. Iniciativa e interesse. Iniciativa sua, interesse seu em busca de conhecimento, aperfeiçoamento profissional, bom, regular ou fraco. Assiduidade, então a frequência, a pontualidade. E o cumprimento dos programas e metas de supervisão. Se você é organizado, se você tem habilidades, se você cumpriu o programa estabelecido para a supervisão. Então, bom, regular ou fraco. Aí o professor pode colocar comentários aqui embaixo, ele põe a data do dia que ele fez isso, local do dia que ele fez isso, local, né? Não, o mês, a data, o mês, o ano, você assina, o supervisor assina e a escola assina, tá? Assina e carimba. Uma questão aqui, tá, gente? Essa questão da frequência é assim, professora, eu tenho lá combinado com o meu supervisor que eu faço estágio toda segunda, quarta e sexta, mas na segunda que vem eu não vou poder ir porque eu tenho uma consulta médica. Ah, você vai ter que desfazer a consulta médica porque você não pode faltar. Também não é tão assim, tá, gente? Mas você avisa o professor, você avisa a escola. Olha, segunda-feira que vem eu tenho uma consulta médica que eu já marquei faz 3 meses, eu não posso faltar. Então, assim, eu não vou vir no estágio, a gente marca de repor outro dia, ou eu faço um dia a mais no final, tá? Mas avisa, tá, gente? Não pode chegar lá no estágio, você, tipo, não ir. Ah, eu não fui, não avisei ninguém, porque, assim, dá uma cara de quê? De pessoa irresponsável, né? De, assim, de que você não está cumprindo as suas obrigações. Ah, professora, mas eu estava indo para a escola, furou o pneu do ônibus, o ônibus parou, teve que trocar de ônibus, eu não consegui chegar. Como eu ia fazer só 1 hora de estágio, eu peguei e desisti. Manda uma mensagem para o professor, manda uma mensagem, né, para alguém avisar lá, tá? Para a secretaria da escola. Então já pega os dados que você precisa para se comunicar com a escola. A não ser assim, né, gente? Que não vai acontecer, mas eu vou falar. Ah, eu estava indo para a escola, o ônibus quebrou, eu bati a cabeça, me levaram para o hospital, não teve como avisar. Aí você não vai avisar, mas depois você vai comunicar o que aconteceu, tá? Para quem perguntou aqui se essa parte do professor é preenchida à mão, sim, tem que ser preenchido por ele, tá, gente? E tem que ser à mão, a não ser que você queira passar para o professor, né, por e-mail, se você tem um bom relacionamento com ele, né, ou você tem essa liberdade, passa por e-mail, ele responde por e-mail, só que tem que depois a assinatura dele, tipo, daí ele responde digitalmente, tá? Por exemplo, ele preenche no computador, tá bom? E se você quiser, ele pode preencher a caneta, né, numa folha normal, daí você escaneia e põe aí. E você pode depois passar os dados que ele fez a caneta pro computador, imprime, leva para ele assinar, tá? Aí você pode escolher como que você vai fazer. Depois tem, gente, uma autoavaliação. O que é a autoavaliação? É você avaliando você mesmo, tá? Então, aqui tá faltando um quê, mas eu não tenho como né, editar, que é um erro lá do setor de estágio. De que forma o estágio contribuiu para a minha formação? Tá? Então, você vai colocar, contribuiu muito, porque eu não sabia disso, daquilo, ou foi interessante, ou, né, olha, não contribuiu, porque foi horrível o estágio, só contribuiu para saber o que não fazer, porque tem, né, caso negativo. Como minha atuação foi importante para o espaço do estágio? Olha, a minha presença no estádio foi importante, porque assim, ajudou bastante o professor, porque era uma turma numerosa, né? Ou assim, eles gostaram da minha participação, eles pediram para eu ir outros dias, eles me elogiaram, tal. Então, como que foi a sua atuação para
o colégio, tá? Quais estratégias foram previamente organizadas por mim para a realização do estágio? Então eu tinha um caderno de anotação, eu já tinha feito o contrato, eu já tinha feito o meu calendário de estágio, né? Então, o que você fez antes? Eu já tinha os meus conhecimentos da universidade, né? Eu já cursei algumas disciplinas que foram importantes, parará. Como eu percebo a teoria aprendida em sala de aula na universidade com a prática profissional? Tem tudo a ver. Agora, toda aquela teoria da Ana May Barbosa fez sentido. Todas aquelas aulas de didática, né, fez sentido. Ou então, olha, não tem nada a ver. O que eu estudei na universidade, você vai lá na escola, é tudo diferente. Então, você vai... Como que você percebe esse conhecimento que você teve dentro da universidade e a prática profissional lá na escola? Como ocorreu minha interação com a equipe de trabalho e quais foram minhas contribuições? Olha, eu me dei muito bem com o professor, ou assim, não me dei tão bem com o professor, porque ele era muito diferente, ele ficou meio arredio. Olha, toda a coordenação da escola, eu consegui conversar, as secretárias, o moço que ficava na entrada da escola, até na cantina, tudo. Como que foi sua relação lá na escola? E aqui, há algum aspecto do estágio que me fez repensar minha prática como futuro profissional? Olha, quando eu achei que quando eu me formasse ia ser assim, 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 realmente tem coisas que não vão ser como eu pensei, mas agora eu pude, né, repensar e tal. Não é exatamente o que eu tinha pensado quando eu me formasse, que ia ser assim, tarará, tarará, tarará. Data, mês e ano e a sua assinatura, tá? Aqui tem que ser digitado, tá, gente? Não pode ser na caneta. E, gente, para finalizar aqui e para depois abrir para as perguntas, tem essa folha aqui que é uma das mais importantes, tá? Declaração de cumprimento de horas de estágio, reconhecida em cartório após o término do estágio. Por isso que eu estou falando, gente. Vocês estão com essa informação, vocês estão sabendo disso agora. Não adianta chegar lá no final e falar, professora, eu não sabia. Por isso que eu não fui. Professora, mas eu terminei o estágio na sexta e era até sexta para entregar na Ítalo. Então, você não pode terminar esse estágio na sexta, a não ser que você termine de manhã, vai no cartório à tarde para entregar os documentos na Ítalo à noite. Então, gente, pensem o quê? Que quando você terminar todo o estágio, que você terminar toda essa documentação, que você terminar o relatório, que você tiver o contrato em mãos, que você tiver a carta de apresentação, você vai ter que ir no cartório, que aquele responsável da escola tem assinatura lá, né? Reconhecimento da assinatura, e você vai ter que perguntar para a pessoa, tá? A pessoa que assina nessa parte de baixo aqui, em todos os documentos. Então, essa pessoa vai colocar, declaro para os devidos fins que o estagiário coloca seu nome, seu RG, seu CPF, matriculado no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, no curso teatro, no semestre tal, com o ID tal, cumpriu o total de... Não é 100 horas se não for, tá, gente? Desculpa. Você tem que fazer 100 horas, mas pode ser que você faça 102, 105, 101, 120, tá? Porque às vezes você colocou que vai terminar a semana, que você vai colocar o dia, você não vai chegar assim, da 1 às 2 horas do dia tal, eu terminei meu estágio, pego minhas coisas e vou embora. Até pode, tá? Que deu 100 horas ali. Mas coloca as horas totais que deu na ficha, tá bom? Então, vamos supor que você fez certinho, 100 horas. 100 horas referente ao nível de ensino fundamental 1, que é isso que eu estou simulando, né? 1. Opa! Sempre sob observação, sempre sob a supervisão dos profissionais responsáveis. Data, mês e ano. O concedente tem que assinar, é o diretor. Quem assina lá? Tem escola que é o diretor, tem escola que é o coordenador, tem escola que é o próprio professor, tem escola que é a secretária geral. Então, isso eu falei com vocês na primeira aula, né? Quem que é a pessoa que assina? O concedente é a escola. O carimbo com o CNPJ da escola e a assinatura do diretor, do responsável pela escola. Aí, essa assinatura, você já vai perguntar, quem assinou aqui? Foi o diretor Anselmo. Aonde, em qual cartório que tem essa assinatura dele que eu tenho que ir lá reconhecer? Aí você pega o cartório que vai no cartório e vai lá e reconhece a assinatura dele. Essa assinatura realmente é do senhor Anselmo Dias da Silva. Aqui embaixo você coloca o nome da empresa, que é o nome da escola, o endereço da escola, né? A cidade da escola, o nome do declarante,
e o cargo do declarante, que é assim, quem que é o declarante? A pessoa que assina. É o Selmo Dias da Silva, porque às vezes ele assina, né, só com um rabisco lá. E ele é o que na escola? Ele é o diretor da escola, ele é o supervisor da escola, ele é o proprietário da escola, ele é o secretário-geral da escola, ele é o professor de artes da escola. Então, tem que colocar o cargo e o nome dele aqui, tá? Então, isso tudo, tá? Essa folha aqui, que é a declaração de cumprimento de horas, tem que estar com reconhecimento em cartório, tá? Você pode levar só essa folha para reconhecer em cartório, tá, gente? Não precisa levar o contrato inteiro, senão eles vão pedir para. Eles vão ter que carimbar o contrato, o relatório inteiro, tá? Então, leva só essa folha aqui para o cartório, ele reconhece a assinatura do declarante e pronto, tá? E tem que ficar atento às outras assinaturas aqui, na avaliação do supervisor do estágio, na autoavaliação e nas folhas de presença, tá? Nas fichas de frequência. Gente, então o relatório de estágio é isso. É chatinho? É. É extenso? É. Dá trabalho? Dá. Mas, gente, você tendo essas informações, você pode fazer o quê? Se organizar. Fazer aos poucos. Sandra, mas eu vou fazer no final mesmo. Então, você sabe que é bastante coisa, tá? Esse modelo do contrato de estágio eu já mandei para vocês através do monitor da turma lá pro WhatsApp e também tem lá no documentos editais da ITO, tá bom? Gente, vou abrir para pergunta agora. Deixa eu ver aqui na pergunta escrita se tem alguém, senão depois eu vou ver se alguém levantou a mão. Duas eu já tinha respondido. Seria melhor separado? Acho que eu já respondi, né, o Emanuele. Emanuele, se por acaso eu terminar antes, eu sigo o que eu coloquei no término ou qualquer forma? Vamos lá, Emanuele. O início e término que você coloca lá no contrato, no termo de compromisso, é uma previsão, tá? O início tem que ser do dia que você vai iniciar, mas o término é uma previsão. Porque pode acontecer de você estagiar segunda, quarta e sexta e a escola falar, olha, você não pode vir na terça, que a gente vai ter um palestrante, a gente queria que você ajudasse com as turmas, aí você vai e você faz 5 horas a mais, tá? Então, você vai terminar um dia antes, um dia depois. Então, o término, ele é flexível. Você vai colocar o dia que você terminou, mesmo que não bata com aquela previsão lá no contrato, tá? Vai ser do dia que você terminou, ok? Tem que ser preenchido à mão? Já falei, né? A avaliação do supervisor pode ser preenchido à mão porque é mais fácil. Se for digitado, você tem que pegar o que ele preencheu à mão, digitar e levar para ele assinar, e depois colocar de novo nos documentos, ou o próprio professor que tem que assinar vai levar para casa dele, vai preencher e depois vai te mandar por e-mail ou impresso, tá? Mas geralmente o pessoal entrega à mão porque é mais fácil para o professor, tá? Patrícia, já tem a data final que precisa ser entregue essa documentação? Tem, Patrícia, está lá no calendário acadêmico, tá? Eu não tenho aqui, mas eu mando para o monitor da turma, tá bom? E vocês podem também pegar o calendário acadêmico que a Márcia já passou para vocês e verificar lá a data final de entrega de estágio, tá bom? Para quem está no 6º semestre, gente, tem a data final de entrega de estágio, só para quem está no 6º, tá? E aí, se você entrega ali e tem alguma coisa errada, a gente devolve para você fazer as alterações e tem uma segunda data de entrega. Se você está no 4º ou no 5º semestre, entregou o estágio, estava errado e você foi devolvido, você vai ter que entregar só no semestre que vem, tá? Deixa eu colocar aqui, data final para entrega de estágio. Eu mando para vocês pelo monitor, tá? A data final. Mas deve ser ali por novembro, tá? 31 de novembro, alguma coisa assim. 30 de novembro, tá? Vamos lá. A Patrícia. Precisa ser sempre a mesma pessoa da escola assinando todos os documentos? Sim, precisa. A não ser que ela morrer. Daí não precisa, tá? Geralmente, gente, o responsável pela escola é a pessoa que assina, tá? A não ser ali no fichão que tem que ter o responsável, que é sempre o mesmo, tá? É quem assinou a carta de apresentação, é quem assinou o contrato, e aí vai só mudar que ali aqui no relatório vai ter mais uma assinatura que vai ter a assinatura do professor, tá? Que é do supervisor de estágio. E as aulas de 45 minutos, eu coloco isso na ficha? Não, Emanuele, você vai colocar na ficha
a hora que você chegou na escola. Professora, eu cheguei na escola 11h45. Só que a aula começa meio-dia, então seu estágio começou 11h45. Olha, a aula termina 5h30, mas eu saí de lá 5h45. Então, você vai colocar que terminou 5h45. Então, você vai colocar o total de horas que você fez no dia e não por aula, tá, gente? Não por aula. A não ser que você queira preencher separado ali, aí vai ser pepino para sua cabeça, tá? Você vai preencher separado, você chegou meio-dia, você viu uma aula de 45 minutos, depois veio mais uma aula de 45 minutos e você foi embora. Então, você entrou meio-dia, meio-dia 45, é até a 1h30. Então, você vai colocar 45 para cada um, 45 para cada um, você ficou 1h30. Mas eu aconselho colocar a hora redonda, tá? Professora, mas eu cheguei meio-dia 45 e saí 1h45. Gente, coloca que você chegou a 1 e saiu como que é? Chegou a 1 e saiu as 2. Sem dar uma arredondada que é melhor, tá? Pega o total de horas que você ficou no estágio, distribui ali na ficha, tá bom? Vamos lá. Essa assinatura do declarante tem que ter no cartório? Tem, tá, Emanuele? Por isso que você tem que perguntar para a pessoa qual cartório que você tem a sua assinatura. Porque você vai chegar lá com o documento, vai ter a assinatura da pessoa aqui. O cartório tem que ser um cartório que essa pessoa foi fazer a assinatura lá. Então, eles vão pegar a fichinha da pessoa, deixa eu ver essa assinatura aqui. Deixa eu ver essa assinatura nesse contrato. Ah, é a mesma. Aí ele fala assim, olha, tá reconhecida a assinatura é da pessoa. Então, quando você for pegar a assinatura da pessoa que vai preencher aquele último documento, que é a declaração de cumprimento de horas de estágio, você tem que já perguntar em qual cartório que você tem sua assinatura para poder reconhecer. Tá? Porque se a pessoa é o representante legal da escola, ela tem que ter, ela tem, né, a gente chama de firma aberta em algum cartório, tá? Existe a possibilidade de não estar no cartório? Existe, se você for em qualquer cartório, não vai estar. Tem que ser no cartório que a pessoa tem assinatura, tá, Emanuele? Então, você tem que perguntar para a pessoa. Onde eu posso ver as gravações? Vamos lá, arte em todos. Então, não tem o nome. As gravações da aula 1 e da aula 2 foram mandadas para o WhatsApp da turma de vocês. Então, tem um monitor para curso do teatro de manhã, tem um monitor para o curso de teatro à noite e tem um monitor para o curso de artes à noite. Então, todo dia, depois que terminar a aula, todas as quintas-feiras depois que eu terminar a aula, eu mandei pro monitor de estágio colocar no WhatsApp da turma. Então, deve estar lá no WhatsApp da turma, na parte de mídias. Ah, professora, mas eu limpei meu WhatsApp ontem, eu não tenho mais. Pergunta para o monitor se ele tem ainda para te passar, ou pergunta na turma. Olha, alguém tem ainda no celular aí o contrato de estágio, os documentos de estágio para colocar de novo aqui? Aí a pessoa coloca de novo, tá? Essa assinatura é só nessa ficha ou também tem essa assinatura no termo? Fiquei perdida. Vamos lá, Emanuele. O responsável pelo estágio, ele assina na carta de autorização, ele assina no termo de compromisso de estágio, que é o contrato, e ele assina aqui no relatório. O que você tem que no cartório reconhecer é só a assinatura dele nessa última folha do relatório, tá bom? Que é no termo de compromisso de cumprimento de estágio aqui. Declaração de cumprimento de horas de estágio. Aqui vai o diretor da escola ou a pessoa lá da escola que assina vai assinar e você vai no cartório reconhecer. As outras não precisa ter reconhecimento em cartório, mas tem que ter assinatura, tá? Todo lugar todos os documentos, a carta de autorização, o termo de compromisso de estágio e o relatório, todos têm que ter assinado aonde está escrito a assinatura do concedente. É reconhecido em cartório só essa última página do relatório final, tá bom? Que é o termo de compromisso, termo de cumprimento de estágio. Mas seria a mesma pessoa, certo? Sim, seria a mesma pessoa. Tem que ser a mesma pessoa que vai assinar em tudo, que é o responsável pela escola, tá? Se for pessoas diferentes, professora, mas o meu diretor da minha escola está internado, está com Covid, então foi outra pessoa que assinou. Tudo bem, não tem problema, tá? Mas o que tem que ser reconhecido é a assinatura de alguém da escola que já assinou um outro documento, tá? Não adianta vir com a carta assinada por uma pessoa
né, com um contrato assinado por uma pessoa e o termo é por outra completamente diferente, tá? Então tem que ficar atento nisso, tá? A não ser que aconteça algo diferente, aí você vem no plantão de estágio e fala comigo que a gente vê uma saída. Mas, a princípio, é a mesma pessoa que assina em todos os documentos, tá? A pessoa da escola. E é o professor da escola que assina, é o professor com que você tem mais carga horária, tá, de estágio, se você, por acaso, estiver fazendo com 2 ou mais professores. Bom, gente, vamos ver quem está levantado a mão aqui. Ninguém. Gente, então eu respondi aqui as perguntas do chat, mas a gente ainda não tem mais nem um minuto. Mas se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que eu respondo. Ou quem não tem dúvida, que ficou tudo ok, pode ir. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa aula, que é muito importante. E a partir da semana que vem, pode entrar só quem tiver dúvida, tá? Quem não tiver, tá liberado de vir nessa aula. Patrícia. Tchau, prof. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a você, Amanda. Obrigada por estar comigo desde o começo aqui. Imagina, Emanuele, obrigada a você pelas perguntas, tá? Porque a pergunta, às vezes, que você faz, pode ser a dúvida de outro aluno depois que vai assistir, né? Que vai assistir gravado e etc. Então, são ótimas as perguntas. Parabéns. Obrigada, professora. Até. Tchau, Patrícia. Gente, então é isso. Se não tiver mais dúvidas, nem pelo microfone e nem pelo chat, eu vou me despedindo, que eu tenho agora outra aula, tá bom? E até a próxima.